E nós estamos num mês muito especial para a história da Igreja Batista de Moquetá, que é o mês de aniversário, né? São 65 anos de existência nessa comunidade. E nós vamos hoje continuar meditando nesse caminho, né? Pensarmos juntos nesse caminho do que é a igreja. E nós vamos pensar juntos hoje sobre ser igreja. O que é ser igreja? No domingo passado à noite, o nosso pastor, na mensagem, ele nos apresentou, ele falou sobre o que a igreja não é. Eu não sei quantos irmãos estavam aqui ou assistiram de casa, mas o que nós ouvimos da parte de Deus na semana passada foi aquilo que a igreja não é. E nós vamos pensar hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, e a partir da carta de Pedro, nós vamos pensar juntos sobre o que é ser igreja. E pensar em o que é ser igreja em 2020 é realmente algo que a gente precisa parar um momento para refletir. Porque tudo que a gente entende sobre igreja, tudo que a gente entendia sobre igreja, o alcance da igreja, até onde, quais eram os meios que a igreja poderia utilizar para a propagação do evangelho, a forma de ser igreja, o formato das nossas reuniões, tudo isso mudou em 2020. E mudou muito rápido. E ao ponto de muitas pessoas ainda estarem se adaptando. Muita gente ainda não conseguiu se adaptar a esse novo modelo de ser um grupo qualquer. À vista disso, nós temos as escolas, não é, que os professores ainda hoje lutam para conseguir se adequar ao modelo novo de escola, ao modelo novo de ser escola. Então, tudo mudou. As reuniões de trabalho lá nas empresas mudaram. Nós agora, a prioridade é o home office, né? A gente trabalha de casa e você traz para casa, você transforma um cômodo da sua casa no seu local de trabalho ou na sua empresa. Então, todas essas relações de grupo, todos os grupos relacionais tiveram uma mudança drástica e muito rápida ao longo desse ano. Só que existe uma característica que é muito comum a todos nós, seres humanos, é a facilidade e a capacidade que nós temos de nos adaptarmos. E rapidamente a igreja também se adaptou, para a glória de Deus. E é muito interessante isso, quando nós vemos a igreja, ela não sai, não deixa, não abre mão de seus princípios, ela não abre mão do evangelho que ela prega, ela não abre mão daquilo que ela crê, mas ela muda a forma, ela muda o formato de propagar, ela começa então a adaptar uma nova forma de ser igreja. Eu me lembro que logo no início, quando nós realmente não podíamos, né? Logo no início da quarentena, a gente não podia ter nenhum tipo de reunião presencial. E a liderança da nossa igreja, de forma assim tremenda e movida pelo Espírito Santo de Deus, pensou nos idosos, né? E a gente começou a pensar de que forma os nossos irmãozinhos idosos, os irmãozinhos da terceira idade, estavam encarando esse isolamento, esse distanciamento social. E então a igreja, o nosso pastor reuniu a liderança da igreja e nós começamos, né, devagarzinho, assim que foi liberado algum tipo de circulação, assim que foi facilitado algum tipo de circulação, nós começamos a sair em grupos da nossa igreja e irmos até a frente da casa dos irmãos da nossa igreja, idosos, para ser igreja ali com eles, para levar um pouquinho do nosso amor para eles. E eu me lembro que numa das casas que nós estivemos, né, com um grupo, a irmãzinha falou para nós, quase chorando, né, da tristeza que ela estava sentindo, dessa distância, e como ela estava feliz de ver o rostinho de alguns irmãos ali. Ela falou da sua depressão. Então, ser igreja, o que é ser igreja a partir desse modelo de sociedade que nós temos hoje? É claro que algumas coisas precisam mudar, como mudaram esse ano, mas o que Pedro apresenta para a gente nessa carta, nessa primeira carta,
Nós vamos ver um Pedro aqui totalmente diferente do Pedro, discípulo de Jesus, daquele Pedro que seguia Jesus. Pedro agora aqui é um apóstolo em missão por Cristo, totalmente convertido, totalmente humilhado, entendendo qual é a sua posição no mundo. E é a partir daquilo que Pedro escreve, não a uma igreja, mas a uma comunidade cristã. É a partir do que Pedro escreve que nós vamos pensar nessa noite o que é ser igreja e tirar lições para a nossa vida. Nós encontramos na introdução dessa carta, Pedro está escrevendo para uma pequena comunidade de crentes, de pessoas que estavam dispersas. Por isso você vai ver lá no capítulo 1, verso 1, Pedro escrevendo e dizendo, olha, aos que estão dispersos, exilados, na Bitínia, na Capadócia, na Ásia. Então, ele está escrevendo para uma igreja que está espalhada, uma igreja que perdeu o seu referencial local, uma igreja que agora está dispersa, exilada, um grupo de pessoas que sequer tinham uma identidade. Esse grupo de pessoas estava sob o jugo do Império Romano. E é interessante que quando Pedro escreve para esse povo, escreve para essa comunidade cristã, era uma comunidade que enfrentava uma crise de identidade. Era uma comunidade que, estatisticamente, pode-se dizer, na época em que a carta foi escrita, que para cada 10 cidadãos, 6 eram escravos. 6 eram pessoas que estavam sob o jugo de alguém. E é para essa comunidade que Pedro, então, começa a escrever. E quando você lê todo o capítulo 1, eu gostaria de convidar você, em casa, a ler essa carta de Pedro, toda. Você senta pequenininha, em menos de meia hora você lê toda essa primeira carta. E é maravilhoso, porque Pedro ele começa, na introdução, trazendo à memória dessa comunidade quem eles de fato eram, qual era a origem dessa comunidade. E quando nós pensamos em ser igreja, uma coisa nós não podemos perder, é a certeza do lugar de onde nós saímos. É a certeza do que aconteceu conosco para que hoje nós possamos dizer que somos a noiva de Cristo, que somos a igreja do Senhor. E é isso que Pedro faz na introdução dessa carta. Ele lá no capítulo 1, ele começa a dizer, falar de Deus que é a esperança viva. Ele vai relatar, ele vai trazer à memória daquela comunidade tudo o que Deus fez através de Cristo para resgatar e para formar para si um povo. Pedro começa a trazer à memória dessa comunidade a obra redentora de Cristo. Ele começa a dizer para eles, olha, vocês não estão sozinhos, vocês não estão desamparados, vocês não estão jogados, vocês não foram esquecidos. E muitas vezes, irmãos, como igreja, no meio de uma sociedade, como diz o próprio apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, no meio de uma sociedade corrompida e perversa, nós muitas vezes nos esquecemos de quem nós somos. Nós vivemos muitas vezes crises de identidade, porque são tantas as identidades que tentam colocar sobre nós, são tantas as culturas, são tantas as ideologias que atravessam a história da igreja, que invadem a história da igreja. Isso vai mexendo com a nossa identidade. É por isso que Pedro está acordando aquele povo, está acordando aquela comunidade, está trazendo à memória deles, olha, não esqueçam quem vocês são, não esqueçam de onde vocês saíram. Vocês são a comunidade, vocês são o povo de Deus. Vocês são alguém por quem Cristo pagou um alto preço. Não percam isso de vista. É isso que Pedro está dizendo para aquela comunidade e dizendo para nós hoje, igreja de Moquetá. Não perca de vista. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não se vendam. Não percam a noção de quem vocês são, por quem vocês foram comprados, o preço que foi pago por vocês. Pedro começa essa carta alertando e convidando essa comunidade a lembrar tudo o que foi feito por eles em Deus, através de Jesus Cristo.
E é um alerta para nós hoje. Porque, como igreja, nós transitamos numa sociedade totalmente corrompida. Como igreja, muitas vezes, somos invadidos e atravessados por uma cultura que é totalmente contrária ao evangelho do reino. Mas que é uma cultura também, como disse o nosso pastor no domingo passado, para quem nós devemos olhar com o amor e com a graça de Cristo e mostrar para essa sociedade que existe uma outra maneira de se viver, que existe um outro meio, que existe um outro modo, e que é um modo muito melhor. Na segunda-feira passada, estávamos na nossa escola dominical com a juventude, né? Que a gente está fazendo agora às segundas-feiras à noite. E os irmãos da igreja que quiserem participar também estão convidados, né? Amanhã às 19 horas, né? A juventude aí, que está aqui, que está me assistindo de casa, amanhã às 19 horas, nosso estudo bíblico. Que foi muito interessante, porque nós estamos estudando, trazendo estudos para a juventude, né? A partir de questionamentos que eles mesmos trouxeram para nós. Então, a gente fez um apanhado, né? O pastor Rangel conduziu esse processo e eles enviaram algumas questões para a gente. Na segunda-feira, a gente estava conversando sobre o que o jovem perde por estar na igreja, né? Essa foi a pergunta, essa foi a questão que foi levantada e nós estávamos ali conversando. Irmãos, é interessante como nós aprendemos com os nossos jovens. É muito gostoso trabalhar com juventude por isso, né? A gente aprende muito com eles. E eu me lembro que uma das jovens que estava participando do estudo, ela usou a seguinte expressão. Nós estávamos conversando com eles sobre perder. O que é, de fato, perder? Porque nós somos a comunidade que perde. Nós somos a comunidade que, aos olhos da sociedade, fracassou. Porque servimos alguém que morreu. Mas que, para nós que cremos, alguém que ressuscitou. E o que um jovem perde por estar na igreja, por seguir a Cristo? E essa jovem disse o seguinte, a grande questão, o grande segredo é a gente entender que a gente precisa trocar o prazer de pertencer ao mundo por um prazer muito maior, que é pertencer a Cristo. Olha isso, saindo da boca de um jovem, né? A gente tem que louvar muito a Deus pela vida dos nossos jovens. É trocar esse prazer mundano, momentâneo, por um prazer muito maior, que é pertencer a Cristo. E então Pedro traz à memória dessa comunidade exatamente isso. Não se percam, não se vendam, não se amoldem, mas tragam à memória de onde vocês saíram, quem vocês de fato são. E ele encerra, e eu gostaria de ler com você, no capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 23 a 25, ele encerra essa introdução e então nós vamos entrar no texto que servirá de base para a nossa reflexão. Pedro encerra essa reflexão da seguinte forma, a partir do verso 23, vocês, Igreja Batista de Moquetá, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Pedro encerra essa introdução trazendo a memória dessa comunidade, dizendo o seguinte, olha, vocês foram comprados, é fato. Não foi de qualquer maneira, não foi qualquer preço, foi o sangue do Filho de Deus, foi o sangue de um Deus que comprou vocês. Não foi uma semente qualquer, não foi um preço qualquer, vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. E ele vai dizer
que essa sociedade, esses valores mundanos, eles perecem. Seca-se a erva, murcha e a sua flor cai. Mas a palavra de Deus, a palavra que foi anunciada a vocês, permanece, ela é viva e permanece para sempre, permanece eternamente. E então Pedro começa a nos apresentar aqui o que é então ser igreja. Porque ele começa o capítulo 2 com a seguinte expressão: portanto, ou seja, já que, eu trouxe à memória de vocês tudo isso que eu falei anteriormente, vocês foram comprados por um preço muito alto, o preço que foi o sangue de Cristo. A palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Vocês já sabem disso, portanto, ou seja, de agora em diante, vocês precisam fazer uma coisa. E é a primeira coisa que a gente aprende com Pedro, o que é ser igreja. Ele vai dizer: livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ou seja, Pedro está dizendo para mim e para você: você quer ser igreja? Você quer fazer diferença? Você quer que o mundo veja que existe uma maneira nova de viver, uma maneira em que Cristo reina na sua vida, uma maneira em que você de fato é cidadão não dessa terra, mas é cidadão de uma outra pátria, de uma outra terra. Limpem-se, mantenham a vida limpa. E é interessante o que Pedro diz aqui: livrem-se. Esse livrem-se que Pedro está dizendo aqui é algo que eu e você podemos fazer. Essa obra não é uma obra pura e simples do Espírito Santo de Deus, embora nós não possamos fazer sem a ação dele. Mas quando Pedro está dizendo aqui, portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, da hipocrisia, da inveja, o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, abram espaço para o faxineiro. O faxineiro é o Espírito Santo de Deus, é Cristo quem nos purifica, é Cristo quem purifica a nossa vida, quem nos lava de todo pecado. Só que não é possível viver uma vida sem pecado aqui na terra. Nós pecamos, nós caímos. Por isso Pedro usa a expressão livrem-se, ou seja, mantenham todos os dias, é um exercício diário. Deixa o Espírito Santo limpar a sua vida todo dia. Deixa o Espírito Santo limpar a sua língua todos os dias. Deixa o Espírito Santo limpar a sua mente, seu coração todos os dias. Não é possível a gente manter a nossa família saudável habitando numa casa suja. Ninguém em sã consciência, nenhuma dona de casa saudável, no seu juízo perfeito, ninguém gosta de habitar, de morar, de residir num ambiente sujo. Você e eu somos casa do Espírito Santo de Deus. Como está o ambiente onde ele está morando? Como está essa casa? Existe um louvor que a gente canta que diz morada. Nós servimos um Deus que mudou de endereço. Nós servimos um Deus que agora habita em nós. Ele não habita apenas no meio de nós, Ele habita em nós. Como está a casa? Como está a casa que é a sua vida? Como está a casa que é a minha vida? Só conseguiremos ser igreja, só conseguiremos fazer mais 65 anos nesse mundo, nessa terra, nessa comunidade, se nós entendermos que precisamos todos os dias, com a ajuda do Espírito Santo, manter a casa limpa, manter a vida limpa. E só consegue fazer isso quem um dia entregou a vida a Jesus. Não é possível a gente manter a casa limpa, não é possível a gente receber da parte de Deus a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, se você não entregou a sua vida de fato a Jesus Cristo. Se você não entregou, não recebeu a Cristo na sua vida como seu Salvador pessoal, você ainda não tem o Espírito Santo de Deus. E por você não ter o Espírito Santo de Deus, você vai tentar fazer a coisa certa, e você tropeça hoje, tropeça amanhã, e chega uma hora em que você cansa, porque essa obra não é uma obra para você fazer sozinho, é uma obra para você fazer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A igreja
é a comunidade que mantém a vida limpa, que deve buscar manter a vida limpa. Seguindo no texto, nós encontramos nos versos de 4 a 5, 4 e 5, Pedro dizendo assim: à medida que vocês se aproximam dele, de Deus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos a segunda maneira, ou o segundo critério que Pedro nos apresenta para sermos igreja. Pedro está dizendo aqui, olha, antigamente, o templo era considerado como lugar da presença de Deus. E os templos antigos eram construídos sobre pedras, eram usadas pedras nas construções dos templos. E aí Pedro vem e diz assim para a gente, olha, só que agora não é mais assim. Agora a pedra é você. É você que é usado na construção. É você que é pedra viva. É você que é templo de Deus. E é interessante quando Pedro nos traz essa referência à pedra, ele vai dizer aqui, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E ele vai dizer aqui na sequência, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Sabe qual é o nosso grande problema hoje? É que nós queremos um evangelho sem sacrifícios. Não dá para seguir a Cristo sem fazer sacrifícios. O grande pregador Billy Graham, uma das suas citações, um dos seus livros, ele dizia o seguinte: a salvação foi de graça. Nós até citamos isso no estudo bíblico com os jovens. A salvação foi de graça para nós. Mas o discipulado custa tudo o que nós temos. E se você e eu não estamos dispostos a abrir mão de quem nós somos, a deixar morrer o nosso eu, a deixar morrer as nossas vontades, ao ponto de podermos dizer como Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós precisamos lutar todos os dias e pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para que sejamos essas pedras vivas. E o primeiro sacrifício que precisamos fazer é o sacrifício da própria vida. É entregar tudo que nós somos, tudo que nós nos tornamos, para que o Espírito Santo de Deus nos encha a tal ponto que vai transbordar de nós para os outros. Isso é ser igreja. E Pedro está nos chamando, então, a nos apresentarmos para essa construção. Você e eu somos chamados. Eu li esses dias uma frase muito interessante que diz que o chamado não é Deus chamando você para mandar você para algum lugar, mas é Deus chamando você para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque quando nós estamos, de fato, no centro da vontade de Deus, temos convicção da nossa identidade, que somos igreja do Senhor, marchando sobre essa terra para levar luz às pessoas, para levar o amor de Cristo às pessoas, nós seremos, de fato, a noiva amada do Senhor. E Pedro, então, aqui, ele nos chama a nos apresentarmos para a construção, como pedras vivas, como sacerdotes reais, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Existe uma citação de um autor desconhecido que diz que nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Vou repetir. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Se você acha que tudo que você faz no reino de Deus, você está dando algo para Deus, sem que você tenha dado a si mesmo primeiro, você não está dando nada. Porque antes de darmos qualquer coisa, antes de darmos o nosso tempo, antes de darmos a nossa energia, antes de darmos a nossa criatividade, antes de darmos qualquer coisa para o Senhor, precisamos entregar a nós mesmos.
sacrificar o que nós somos, sacrificar o que nos tornamos, para experimentar o melhor que é Jesus. Existe um hino antigo, muito bonito, que diz que Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas, melhor que qualquer outra coisa. E no refrão do hino diz, pode ser um rei com poder nas mãos, mas não existe nada melhor do que ser de Jesus. E nós precisamos entender que para ser igreja, nesse tempo tão difícil, em que, de forma até velada, e muitas vezes explícita, nós somos bombardeados, atacados, nós precisamos aprender a ser a igreja do Senhor, não abrir mão de quem nós somos, manter a nossa vida limpa e nos apresentarmos para o Senhor e dizermos, Senhor, estou aqui, estou pronto para ser pedra viva na construção desse mundo, na mudança de vida das pessoas. É interessante quando a gente olha a história do povo de Israel. Eu estava conversando esses dias com uma irmã, e nós conversávamos, né? Porque a gente, quando lê a história do povo de Israel, quando a gente lê o livro de Juízes, né? Quando a gente lê lá a entrada do povo na terra de Canaã, liderados por Josué, a gente olha o povo de Israel como se nós fôssemos muito melhores que eles, né? E a gente ouve muitos comentários assim, nossa, mas esse povo deu trabalho, né? Esse povo, misericórdia, só Deus para aguentar esse povo, como se nós fôssemos muito melhores que eles. E é uma coisa interessante que nós encontramos, e quando nós vamos lendo a trajetória do povo de Israel, um povo que Deus formou para si, para abençoar o mundo, para abençoar as nações, porque essa era a proposta inicial. Quando Deus chama Abraão para começar um povo, Deus diz, olha, você vai ser o pai de muitas nações, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa é a ideia de ser igreja. A igreja existe para ser bênção na terra, para abençoar as famílias na terra, para levar o amor de Deus, para ser porta de entrada para o céu. Essa é a razão de ser da igreja. E aí a gente olha um povo de Israel, que o tempo todo, uma piscadinha, estava lá o povo adorando outros deuses, servindo outros deuses, e em muitos momentos na história do povo de Israel, fazendo coisas piores do que os povos pagãos. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes, como acontecia com o povo de Israel, eles estavam a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida, mas com o Egito no coração. Eles estavam numa trajetória que os levaria a uma terra prometida pelo Senhor, mas o Egito não saía do coração deles. Vez por outra, nós encontramos eles se queixando com Moisés, se queixando com Josué. O Egito, lá a gente tinha isso, lá a gente tinha aquilo outro. E nós caminhamos muitas vezes assim, nos apegando às coisas desse mundo, de olho, caminhando para uma pátria celestial prometida pelo Senhor, mas com o mundo no coração, apegados às coisas desse mundo, apegados à cultura desse mundo, apegados àquilo que nós vivemos aqui. E Pedro, então, está nos convidando a sacrificar aquilo que nós somos, aquilo que nos tornamos, para sermos pedras vivas. Ainda no texto nós encontramos o terceiro ponto em que Pedro nos apresenta, o que é ser igreja. E aí a coisa começa a ficar complicada. Vamos ler aqui o verso 7 e 8, de 2 Pedro 2, diz assim. Nós vamos ler apenas a primeira parte do verso 7 e o verso 8. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra, Jesus, é preciosa. Mas para os que não creem, agora o verso 8, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem. Ser igreja é aprender a conviver com a rejeição do mundo. Como é difícil a gente lidar com a rejeição. Como é bom a gente ser aceito.
Como é bom a gente sentir que faz parte. A grande dificuldade que nós temos hoje é de encontrarmos nas redes sociais crentes que se posicionam não para julgar, não para cancelar ninguém, não para destruir a reputação de alguém, mas crentes que estão ali nas redes sociais, que hoje é um campo missionário. As redes sociais se tornaram um grande campo missionário, um alcance imenso. Onde está a igreja de Cristo, dizendo lá nas redes sociais, existe um Jesus no céu, que ama o mundo e que por ele se entregou, mas que um dia vai voltar, mas que te ama e que quer te dar algo muito melhor do que o que você está vivendo aqui. Só que a gente quer ser aceito. A gente fica constrangido em constranger. A gente fica envergonhado. A gente não quer que as pessoas pensem mal da gente. E aí a gente não se posiciona. A gente vai cada vez mais. Nós vamos cada vez mais nos colocando numa posição de retaguarda, tímidos, escondidos, acuados muitas vezes. Mas não é essa a igreja que o Senhor plantou nessa terra. Quando Jesus pergunta aos discípulos sobre quem ele é, e Pedro dá aquela maravilhosa resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus para Pedro é a seguinte: Pedro, bendito é você, bem-aventurado é você, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo que sobre essa tua palavra, qual é a palavra que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa palavra que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa, irmãos, que nós não estamos na retaguarda. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é porque a igreja avança. Mas a igreja não avança guerreando. A igreja não avança destruindo. A igreja avança espalhando o amor de Deus, a graça de Cristo, levando o amor de Deus às pessoas. Precisamos, para ser igreja, aprender a conviver com a rejeição e com a perda. Ainda existe uma cruz para você carregar, meu irmão. Ainda existe uma cruz para eu carregar. Por isso Jesus vai dizer, olha, quem quiser vir após um evangelho que não exija nenhuma renúncia, um evangelho que não leve a gente a abrir mão de nada. A gente quer Cristo, mas quer todo o resto. A gente quer o pacote inteiro. A gente quer Cristo, mas também quer as coisas que o mundo está oferecendo. Mas como igreja precisamos entender que se somos de fato a noiva do nosso amado Senhor, a noiva é pura, é imaculada, a noiva é santa. No capítulo 1, Pedro vai dizer, sejam santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Conviver com a rejeição. E antes de nós lermos o último versículo, nós vamos ouvir um louvor. E eu gostaria que você refletisse bem na letra e que você tentasse se ver naquilo que o irmão Márcio irá louvar ao Senhor nesse momento. Nós estamos aqui pensando sobre ser igreja. Se coloque agora na letra dessa música, desse louvor. Irmãos, quando eu ouvi os irmãos do Grupo Logos cantando esse hino, eu sempre achava que era para os outros. Achava o hino muito bonito, mas eu achava que era para os outros. Essa mensagem é para alguém. Eu nunca achava que era para mim. Mas, irmãos, Deus, Ele tem me mostrado todos os dias que essa mensagem é para mim. E aí eu queria fazer um exercício com os irmãos, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa. Vamos fazer um exercício agora, quando nós estivermos ouvindo esse hino. Vamos imaginar que essa mensagem é para mim. Não é para o teu marido, não é para o teu filho, não é para tua filha, não, é para você. Não é para tua esposa, é para você. Vamos ver se nós fizermos isso, nós vamos conseguir entender o
o que de fato Deus tem para nós e o que Ele tem para fazer de nós e fazer conosco. Quantas vezes pensou que era forte, se achando seguro, o inimigo o fez tropeçar. Deixou-se envolver, se esqueceu dos conselhos que sempre firmaram seus passos e deram vitórias sem fim. E agora caído, moído de corpo e de alma e de tudo, amigos à parte, portas fechadas, amores partidos, pedaços ao chão. E ali, escondido, isolado, ouvindo a conversa do acusador, curtindo a vergonha no escuro, agora sem rumo, sem nenhum valor. Do fundo do poço, movido por graça e amor, derrama-se diante de Deus, seu Senhor, confessando pecados, suplicando perdão. Do fundo do poço, movido por graça e amor, derrama-se diante de Deus, seu Senhor, confessando pecados, suplicando perdão. Deus ouviu seu clamor e estendeu-lhe a mão, restaurou seu coração. Você já pode ir, e Deus ouviu seu clamor, estendeu-lhe a mão, restaurou seu coração. Você já pode ir, lavado no sangue de Cristo. Você já pode ir, lavado no sangue de Cristo. Você já pode ir. Amém, irmãos? A letra desse hino que nós acabamos de ouvir fala na última parte da nossa reflexão de hoje. Ser igreja é entender que mesmo quando caímos, mesmo quando estamos lá no fundo do poço, somos alcançados por uma graça imensurável, por um amor sem medida, que nos restaura, que nos põe de pé e diz: agora você já pode ir.
É por isso que Pedro vai dizer aqui no verso 9, é um texto maravilhoso. Pedro, como eu disse no início, está falando para um povo exilado, sem identidade, escravo, e ele traz para esse povo um alento quando ele traz à memória desse povo o sangue que Cristo derramou na cruz por eles. E aí ele vai dizer aqui no verso 9, quando ele diz anteriormente, daqueles que não creem, aqueles que tropeçam, para aqueles que não creem, Cristo vai ser sempre pedra de tropeço. Não fique achando que você vai ser aceito na sua roda de amigos quando você disser que você é um cristão, que você é um servo de Jesus Cristo. Porque sempre vai ser uma pedra de tropeço para o pecado, para o mal, para Satanás. E aí Pedro então vai dizer aqui no verso 9, vocês, porém, que não são aqueles que não creem, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser igreja é entender que agora, lavados no sangue de Cristo, nós podemos ir. Ser igreja é entender que uma vez que a nossa identidade foi restaurada em Cristo, não somos mais nós mesmos, mas somos o povo de Deus caminhando sobre a terra, refletindo a glória de Deus ao mundo, trazendo ao mundo uma palavra de esperança, trazendo ao mundo um novo alento. Numa cultura onde nós temos visto a todo momento pessoas levantando bandeiras, a nossa bandeira é o Senhor. Numa sociedade que hoje nós estamos mergulhados, na tal da cultura do cancelamento, onde as pessoas são linchadas nas redes sociais, e isso tem sido levado às últimas consequências, as pessoas têm sofrido consequências terríveis. Por causa de uma postura de uma sociedade que não perdoa, nós temos a palavra de perdão. A palavra da redenção, um Deus que redime, um Deus que limpa as culpas, um Deus que lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados, como está lá em Isaías. E eu gostaria de concluir nessa noite convidando você a ser igreja. Convidando você a sair daqui nessa noite, entendendo que a igreja não é isso aqui. A igreja não é o templo, não é a construção. A igreja somos eu e você. E nós começamos a ser igreja quando pisamos dos pés da porta para fora ao final do culto de domingo. Nós não começamos a ser igreja quando nos reunimos em culto aqui. Começamos a ser igreja da porta para fora. E o convite do Senhor hoje para a Igreja Batista de Moquetá, nesses 65 anos de existência, é que nós continuemos a ser igreja. Que nós olhemos, possamos trazer à memória o lugar de onde Deus nos tirou. Que possamos trazer à memória o preço que foi pago por nós. Quando você estiver lá nas redes sociais, postando algum comentário, mandando alguma mensagem para alguém, lembre-se, você é pedra viva. Você é a igreja do Senhor, ali naquela rede social. No momento em que você estiver teclando no WhatsApp, mandando uma mensagem, um comentário para alguém, se lembre, você é pedra viva. Você é a igreja do Senhor ali. Lavado pelo sangue de Cristo, nós agora podemos ir ao mundo. Vamos abraçar a nossa identidade. Vamos mergulhar nessa identidade, meus irmãos. O mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Paulo escreve: o mundo está aguardando com grande expectativa a sua manifestação, como pedra viva, como servo do Senhor, como alguém que foi lavado pelo sangue de Cristo. Que não é perfeito, porque não seremos enquanto habitarmos nessa terra. Não somos melhores que ninguém. Não somos melhores que os outros, até porque somos pecadores tanto quanto os outros. Nós só somos alguém que já encontrou Jesus primeiro e que agora precisamos ir levar Jesus às pessoas. Nós vamos encerrar com um louvor que diz
uma coisa muito interessante que está na sequência desse texto que nós usamos como base para a nossa mensagem. Pedro vai dizer, na sequência desse texto, lá nos versos 10 e 11, não se apeguem a essa terra. Entendam que vocês aqui são peregrinos e forasteiros. E é peregrinando nessa terra que nós vamos levar a luz de Cristo. Entendendo, o dia que a gente entender que nós não somos cidadãos dessa pátria, embora tenhamos obrigações como cidadãos civis aqui na terra, mas a nossa pátria não é aqui. Nós somos regidos por uma outra Constituição. Nós somos servos de um outro reino, que não é esse. Nós vamos entender aquilo que nós vamos cantar agora. Brilho celeste, peregrinando, vou pelos montes. E que nós possamos, no tempo da nossa peregrinação, ser igreja. Brilhar, espalhar a luz de Cristo, brilhar por Ele, levar o amor de Deus, levar a mensagem, ser igreja. Para ser igreja, precisamos manter a vida limpa, precisamos nos apresentar para a construção como pedras vivas, precisamos aprender a conviver com a rejeição e precisamos proclamar o Evangelho de Cristo. Como Pedro fala, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém?